A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, ao canal direcionado para a Escola Bíblica Dominical. Estamos aí, como é de conhecimento dos amados irmãos, na edição especial do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise. Estamos aí. A lição de hoje nós iremos abordar sobre a construção do templo enfrentou oposição. Lição de número 4, do dia 26 de julho do ano de 2020. Texto áureo: assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, versículo 6. O texto áureo é interessante a gente frisar, né? Que porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Uma disposição ou uma predisposição interior que saiu do próprio, né? Do próprio coração, a própria vontade do povo partiu, né, de dentro, né? Então foi uma ação de dentro para fora. Verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno, tá? Então, nós estamos aí, vamos estudar sobre a quarta lição, que tem como objetivo geral mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. Leitura bíblica em classe, Esdras capítulo 4, os versículos 7, 9, 11, 13, 15, 16, 21 e 24. Nós vamos ler alguns versículos e vamos dar continuidade aí à nossa lição. Versículo 7. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siriaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e outros da sua companhia, Dinaísta e Afarzaquitas, Tarbelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas e Elamitas. Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens da além do rio, em qual tempo? Vamos dar aqui o versículo de número 13. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurares, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás aquela foi uma cidade rebelde, danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, e Sinzai, o escrivão, e os seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Bom, irmãos, nós temos aí, dentro da leitura bíblica em classe, o relato da paralisação, da oposição, né? Enfrentada pelos judeus que voltaram cativo de Babilônia para reconstruir o templo, né, do Senhor em Jerusalém. Então o relato cita aí
o teor da oposição, né? O movimento de onde partiu a oposição, e a gente vai ver aí mais no decorrer da lição esse conteúdo todinho aí. Então já falamos que o objetivo geral é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer a resistência do maligno, tá bom? Então, irmãos, o versículo 24 da leitura bíblica diz que cessou a obra da casa do Senhor. Essa oposição, esses opositores aí, que foram até o rei Artaxerxes na época, eles conseguiram paralisar, né? E esse povo eram os samaritanos. A gente vai falar um pouco deles mais à frente. Então eles conseguiram intimidar o povo de Deus, conseguiram intimidar o ânimo, né? E o templo, a obra ficou paralisada aí por 15 longos anos. A obra do templo ficou parada. A gente vai aqui, né, nos objetivos específicos, mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo, explicar a falta da resistência dos judeus e discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Então, a gente aqui vai discorrer, né, na lição a introdução. O altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que haviam retomado o cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperava o momento de iniciar a reedificação do templo. Então a gente estudou na lição de número 3 sobre a restauração do altar. Isso foi feito no mesmo lugar onde estava e foi construído o altar do primeiro templo. Então, no mesmo lugar se lançou ali o altar, né, novo, no mesmo local, e o altar agora estava restaurado. Agora o povo, já tendo o altar restaurado, o povo agora vai se dedicar à reconstrução do templo. Então, você percebe que a reconstrução não começou pelos muros, não começou pelas portas, não começou, né, por outro lugar, pelas casas, a não ser pelo templo, né? A reconstrução, ela recomeça pela casa de Deus. Então nós entendemos que o primeiro lugar que precisa de uma restauração é o altar. O segundo lugar é o templo, a casa, a moradia, né? Então a restauração começa, ou a reconstrução começa pelo templo. Vamos lá, o primeiro tópico aí fala sobre os alicerces do templo são lançados, tá? Então depois que os materiais, né? Depois que os materiais para a reconstrução do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Isso está em Esdras 3:8. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Então, a gente percebe que no início, o povo se mostrou animoso, o povo se mostrou alegre, o povo se mostrou contente, o povo se mostrou, né, com júbilo quando o rei Ciro, ele banca ali os materiais para a reconstrução do templo, e esses materiais, né, chegam até Judá, Jerusalém ali, e o povo vai começar ali a trabalhar, lançar os alicerces do templo. Isso aqui é interessante notar, frisar que todos apresentavam muita animação para o trabalho. Ou seja, o povo teve uma alegria ao ver os alicerces sendo lançados. Vale a pena eu e você
prestar atenção que tudo no início, né, é feito com uma satisfação, uma alegria, até que começamos aí a enfrentar os questionamentos, as oposições, e a gente vai ver que o nosso ânimo ele não é mais o mesmo, né, do início, né? Então o povo aqui se animou, né, a trabalhar, e o que vale a pena ressaltar aqui é que todo o povo, né, todo o povo, ele se apresentou, né? Isso aqui vale a pena a gente frisar, né? Todos se apresentaram ao trabalho. Isso, né, é muito interessante a gente frisar, porque foi uma apresentação espontânea, né? A gente, ninguém aqui foi forçado a ir trabalhar, ninguém aqui sofreu, né, nenhum tipo de pressão para ir poder trabalhar na reconstrução do templo. O texto diz, o comentarista diz que todos apresentavam-se, né? Todos se apresentavam-se, ou seja, o termo traz uma ideia de voluntariarismo, né? Ou seja, eles foram voluntários, sem pressão, sem ninguém mandar, e isso aqui é muito interessante, né? Então, o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. E aqui diz que todos os que assistiram o lançamento do alicerce, dos alicerces, na verdade, expressavam seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Ou seja, uma alegria, uma satisfação tão grande que o povo teve, né, que a sua alegria, a sua espontaneidade foi tão grande que as vozes se ouviam de muito longe, né? O júbilo. Eu acredito que enquanto o povo trabalhava, ao mesmo tempo o povo se regozijava, né, de alegria por estar realizando aquele trabalho, por estar realizando aquela tarefa, por estar realizando, fazendo daquele momento um momento histórico, né, da nação israelita, né? A reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia, né? Convém lembrar que o despertamento, né? Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus, né? A Igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. Aí, aqui nos traz três especificações da ação, da atuação do Espírito Santo de Deus na obra da Igreja, né, de Cristo. O Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja, e ele o faz conforme a palavra de Deus, Mateus 16, 18, né? É o textuário aí da igreja, né? Esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Aí a gente tem aí, né, alguns textos aqui que dão referência a isso. E o Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é um instrumento da ação de Deus aqui na terra. Ou seja, o termo adestrar no original aqui é ensinar. Então o Espírito Santo quer ensinar a igreja, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo, tá? Então a igreja, né, é a agência de Deus na terra.
Vamos lá. Tópico 2, os samaritanos opõem-se à construção do templo, né? Então, irmãos, vale a pena ressaltar que o povo inicia a construção, o material chega, o povo está trabalhando, jubiloso, alegre. Aí então levanta-se aí os samaritanos, né, que foram os opositores. Foram os samaritanos que foram até o rei para delatar, né, o que os judeus estavam fazendo, o motivo, né, ou seja, inflamaram o pensamento, o coração do rei na época para que a obra fosse paralisada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, até conseguiram, né? Até conseguiram com um êxito, né, em impedir a reconstrução. Então, por 15 anos, a reconstrução ficou paralisada. Mas quando Deus, irmãos, quer, quando Deus está agindo, não tem como impedir da obra de Deus, né, de dar continuidade, de ser feita. Então, a gente vai ver aqui, né, que quando Nabucodonosor levou o rei de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra, óbvio. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha descolocado para a cidade de Samaria. Então, quando Nabucodonosor, no ano 605, 606, ele leva o povo cativo, a terra fica vazia, né? Então, o que acontece? Os samaritanos passam a ocupar essa terra, né? E a gente vai ver que isso se deu, o rei da Síria, né? O rei da Síria tinha deslocado para a cidade de Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Isso está lá em 2 Reis. Então os samaritanos eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim os samaritanos continuavam servindo aos seus deuses, mas também temiam ao Senhor. Muito pouco do povo samaritano tinha esse temor de Deus. Então, através do rei Sargão II, tá, foi que se deu essa mistura. Quando Sargão II, rei da Síria, né, na época, ele leva o reino de Judá, as tribos do norte em cativeiro para a Síria. Então, Samaria, né, ali começa a se corromper com os deuses, enfim, ao ponto de os samaritanos, né, adorarem a Moloque, né? Então, isso aí gerou uma mistura danada. Então, os samaritanos, eles foram ali se misturando com o povo assírio e ali foram fazendo a sua descendência. Então, os samaritanos, eles vão tentar frustrar a construção do templo. Então, quando o povo retorna para a sua terra, os samaritanos, né, estão em volta, acompanhando tudo que está acontecendo. E os samaritanos estão vendo que os judeus estão, os israelitas, os judeus estão se esforçando, na verdade, para reconstruir o templo. E quando eles veem isso, o que eles vão fazer? Eles vão tentar frustrar a reconstrução do templo. Então, a maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo as acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem do assunto e mandou parar a obra. Então, os samaritanos, eles são um tipo, né, de povo que gosta de viver da desgraça dos outros, né? Então, os samaritanos são um tipo de povo que não gosta de ver ninguém edificando nada, é um tipo de povo que menospreza quem está realizando alguma coisa. Os samaritanos são um tipo de povo, né, que eles não fazem, né, e nem querem deixar fazer quem quer realizar alguma coisa para o Senhor.
Então os samaritanos, na verdade, eles estão lutando contra uma vontade de Deus, tá bom? Então, os samaritanos, tópico 3, irmãos, vale a pena explicar, né? Vale a pena explicar a falta de resistência dos judeus. Ou seja, irmãos, se um povo se levanta contra, né, uma obra que está sendo feita, logo, quem está realizando a obra vai criar uma resistência para que a obra possa dar continuidade. Mas os judeus, eles afrouxam. Lembra que eu falei lá que eles eram animosos, eles, né, foi coração voluntário, a vontade saiu de dentro para fora, enfim. Então os judeus agora, eles não vão criar resistência, né, para o que está acontecendo. Então a história dos judeus é rica de exemplos, né? Rica de exemplos. Então o povo, eles vão, na verdade, desanimar, né? Essa é a verdade, tá? Então, o povo judeu, eles deveriam ter recorrido ao rei, né? De Israel, tá? Mas toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis, né? A própria vinda dos judeus para Jerusalém é uma clara demonstração de que Deus estava no negócio. Alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. 2 exemplos típicos. Primeiro, nos dias de Ezequias. Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, né, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois o anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185 mil soldados, né? O outro exemplo típico é o rei de Josafá, né? Ameaçado pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedir socorro ao Senhor, né? Deus guerreou por eles e, sem ter que lutar, os inimigos foram desbaratados. Os muitos exemplos da ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência a esta maldade dos inimigos dos judeus, tá? Então a gente vê aí que... Agora, a gente vê aí, irmãos, Deus, né, Deus guerreando em favor do povo. Agora, qual é a ponta do iceberg aí? Né? Por que o povo desanimou? Por que o povo afrouxou? Por que aquele ânimo todo não fez com que o povo criasse uma resistência para dar continuidade à obra, né? E assim resistir à oposição? Bom, o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual, isso mesmo. Sabe por quê? Porque Zorobabel, né, o chefe político do povo judeu até então, tinha confiado na sua própria força. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Então a gente vê na ordem espiritual o porquê que o povo desanimou, né? Depois, lá em Ageu, a gente vai ver o profeta sendo usado por Deus para dar um chacoalhão, tanto em Zorobabel como em Josué, né? Então, Zorobabel, que foi colocado como governador, ele, sabe, é daquele tipo de pessoa que faz as coisas na sua força, né? É aquele tipo de pessoa que faz as coisas para algum proveito próprio, para que o seu nome apareça, para que a sua fama cresça. Então, é o tipo de líder, né? É um tipo de pessoa que faz tudo pelo seu braço, né? Então, quando ele viu que quando Zorobabel viu que as suas forças tinham se esgotado, né?
pela resistência, ele simplesmente se entregou diante do inimigo. Ou seja, não teve força, não teve nenhum tipo de capacidade de poder resistir. O outro motivo, Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Zacarias 3:3, isso aqui é bom a gente ver, né? Eu vou ler aqui essa referência de Zacarias capítulo 3, o versículo 3, que diz assim: Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, a gente vê o motivo do desânimo do povo. Porque, colocando para os dias de hoje, a sua liderança estavam completamente erradas diante de Deus, né? Esse fato tirou dele toda a autoridade espiritual, lógico, diante do problema causado pelos inimigos. Ele não tinha fé para buscar da ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em uma pura consciência. Então a gente vê aí que o motivo foi porque os líderes que eram para poder estar na frente, os líderes estavam errados, e assim o povo vendo desanima, né? E isso traz uma reação do lado oposto. Ou seja, se o lado oposto está torcendo para que eu não consiga realizar a obra, a tendência é o lado oposto se vangloriar, né, da situação. Isso aconteceu. Os samaritanos, né, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra, né? Então a gente vê aí a tristeza dos judeus. O povo em geral tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo, né? A gente vê aí, ó, os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. Isso foi lá no início. O povo tinha ouvido falar de que Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora, onde estava o seu Deus? Ou seja, o povo está trabalhando, está se levantando a oposição. E onde está Deus para poder intervir nisso tudo? Deus não aparece, né? Deus não reage. E simplesmente as coisas vão discorrendo de uma maneira em que não se vê a ação de Deus, e a gente vê por que Deus não age, por causa da liderança, por causa aí, né, do braço de Zorobabel e por causa das vestes manchadas, né, do sacerdote Josué. Então, Deus ele não entra nesse negócio, né? E com isso vai despertar aí, né? Com isso vai despertar aí a alegria do outro lado, né? Então, quando o povo para a obra por causa da resistência do povo samaritano, os mesmos passam a zombar dos judeus, né? Os samaritanos agora gozam de alegria por ter conseguido parar a obra, mas a alegria duraria pouco. Por quê? Os inimigos dos judeus regozijavam grandemente. Certamente, os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém, o gozo de ímpio é de pouca duração, né? Então, a gente vai ver lá o gozo dos filisteus, que haviam prendido Sansão, não é verdade? Quando assim que prenderam Sansão, festejaram, regozijaram. Aliás, prenderam o maior inimigo, né, da época, Sansão. Sansão era o maior afrontador dos filisteus. Então, quando os filisteus metem a mão no Sansão, eles se regozijam, enfim. Mas a gente conhece a história e lá no final, Sansão revigora a sua força, é cheio do Espírito e mata mais em morte do que em vida, né? Então a gente vê aí a alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para atrair Jesus, foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram,
Então, irmãos, nada pode impedir a obra de Deus, né? O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiam-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo acomodavam-se com a situação e não lutavam pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes, tá? Então, a oposição fez com que o povo de Israel se sentisse humilhados ao ponto de desanimarem do que estavam fazendo. Mas vale a pena ressaltar, irmãos, que mesmo desanimado, mesmo sofrendo afronta, dê continuidade àquilo que Deus colocou em suas mãos. Amém? O desânimo ele é vencido, sabe? O desânimo ele é vencido pela sua e pela minha perseverança. Alguns conformavam-se pensando que talvez ainda não era vontade de Deus construir o templo. Isso está em Ageu 1:2. Eu vou ler essa referência para você, né? O que está lá em Ageu, o capítulo 1, o versículo 2, a gente pode ver muito bem, claramente, esse questionamento, né, do povo em relação ao acontecimento. No ano segundo, versículo 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Então o povo está achando que não era tempo de reconstruir o templo. Ou seja, era tempo de reconstruir as casas para depois reconstruir o templo. Deus vem pelo ministério do profeta Ageu dizendo, vocês estão dizendo que não é tempo de reconstruir a casa? É tempo sim. É tempo de vocês pararem a reconstrução da casa de vocês para reconstruir a minha casa, tá? Então, outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Foi o que a gente acabou de ver. Outros chegaram a faltar com suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser reconstruído. Então, irmãos, a gente vê que o desânimo, né, se abate pelo processo da reconstrução, né? Então, levantavam-se para impedir, né? E até então os inimigos tiveram êxito, né? Conseguiram parar a reconstrução, mas por um pouco ou um breve período de tempo. Aí então a gente vai ver na próxima aula, Deus entra, né? Levanta Neemias, porque Deus tem que levantar alguém. Levanta Neemias, Neemias volta para Jerusalém com tudo, a gente vai ver, e recomeça aí, né? Zorobabel, né? Zorobabel é confrontado, Zorobabel e Josué. Josué tem a sua vida transformada, Zorobabel é duramente criticado pelo Senhor, né? Então, Zorobabel volta e começa aí, se levanta, ergue a cabeça e começa aí a reconstrução do templo, né? Então, irmãos, que você possa ter aproveitado esta lição, que essa lição possa ter servido, de edificação para a sua vida, tá? E eu quero te fazer um pedido, né, muito especial, que você possa compartilhar esta videoaula, que você possa compartilhar nos seus grupos das redes sociais, que você possa estar indicando o nosso canal aos seus amigos, né? O nosso canal é completamente voltado para a escola bíblica dominical, tá bom? Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a tua semana, e querendo Deus, estaremos aqui para mais uma aula
no nome santo do Senhor Jesus. Fique com Deus e até a próxima.